Meu Pai, nosso Pai Celestial, desde o templo de Salomão eu invoco o teu nome. Fale, amigo, Jesus, porque a este nome foi dado todo o poder e autoridade. Então agora, dá um sinal para ele, que está hospitalizado, desempregado, que está desenganado, que está sentindo a dor da traição, está amargurado no seu coração, na sua alma. Oh, meu Pai, esta pessoa está aflita e agora ele aceita fazer um desafio. Dá um sinal para ele, usa esta água como um ponto de contato e arranca este peso, esta opressão, essa tristeza sem explicação, porque há pessoas que têm tudo para ser feliz, mas mesmo assim são infelizes, amarguradas. Mas eu declaro esta água consagrada para que o Senhor, meu Deus, revele o teu poder e ele entre em aliança contigo para andar com o Senhor e te conhecer como um filho que conhece o Pai. Em nome de Jesus, beba desta água, meu amigo, e tenha aí agora a sua experiência pessoal com Deus. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga toda angústia, dor, depressão, saia! E não volte nunca mais. Ó Pai, eu oro por esta pessoa que tem medo da morte, porque não tem certeza da salvação. Quem tem certeza do destino da sua alma não tem medo da morte, porque sabe que o Senhor levou sobre si os nossos pecados, iniquidades, e quando nós temos uma aliança contigo, então nós temos certeza da salvação, certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu oro por esta pessoa que tem medo, ó Deus, que o arrebatamento aconteça e ele não seja arrebatado, porque ele conhece a verdade, inclusive já pregou a verdade, mas vive uma mentira, uma fantasia, uma hipocrisia, uma religião. Dá o teu perdão agora. Receba, meu amigo, o perdão do Altíssimo. Faça o voto de honrá-lo em primeiro lugar. Sim, de amá-lo mais que a si mesmo, mais que as pessoas que você mais se importa, valoriza e ama. Meu Deus, que nesse voto de Betel, o Senhor sempre esteja acima, no topo da escada, no primeiro lugar em nossas vidas, para nos guiar a toda a verdade. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas.
Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à Terra Prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que a balança na mão deste cavaleiro do cavalo preto indica que ele terá autoridade para controlar a distribuição de todos os alimentos. Note que o poder conferido aos governos atualmente facilita muito o cumprimento dessa profecia. Por milhares de anos, as pessoas eram livres para cultivar seus próprios alimentos em seus pedaços de terra. Hoje, em nome da saúde pública, é preciso autorização governamental para isso. Quão próximos estamos do fim, meu amigo, mais do que você possa imaginar. E eu vou provar que você não está preparado para morrer, porque você tem medo da morte, provando assim que o seu nome não está escrito no livro da vida. E um outro sinal que você não está preparado para ser arrebatado, porque você tem medo que o arrebatamento aconteça, que Jesus volte e você fique aqui para sofrer as piores tragédias que virão sobre a face de toda a terra durante a grande tribulação. Por isso, se você tem medo da morte ou tem medo que aconteça o arrebatamento, trate de se entregar já, se batize nas águas, busque o batismo com o Espírito Santo. Cada minuto vale muito para a sua alma. O Senhor Jesus está voltando para buscar os seus filhos, a sua igreja. Você, como eu, devemos estar preparados para irmos ao seu encontro nas nuvens. Aos domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege
protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare. Sim, eu estou mandando você parar. Você que está aí sem ver perspectivas para a sua vida. Você não crê em si mesmo. E você está pensando, planejando, tirar a sua própria vida. Eu disse e repito, pare. Pare. Você não vai tirar a sua vida. Mas você vai pegar essa vida sem perspectivas, sem crer em si mesmo e vai colocar no altar. Como é que é? É isso mesmo. Você vai empenhar a sua palavra. Você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem família, você não tem formação acadêmica, universitária, profissional, você não tem nada, mas você tem palavra. Você honra ou não honra a sua palavra? Para honrar a palavra não precisa ter formação universitária, não precisa ter dinheiro, não precisa ser famoso, basta ser honrado. Você vai honrar ou não vai a sua palavra? Então você vai honrar a sua palavra. Você vai colocar a sua palavra sobre o altar, sobre a rocha, como esta que eu tenho aqui, olha, que representa Jesus. Assim como Jacó, que não tinha nada, nem um travesseiro ele tinha, o travesseiro dele foi uma rocha. Mas ele não ficou murmurando, não, ele pegou aquela rocha que fez como travesseiro e derramou o azeite, e fez o voto de Betel, que é porta do céu, casa de Deus. Ele disse, Senhor, a partir de agora, o Senhor vai ser o meu Deus. Antes, eu era o Senhor da minha vida, mas agora, quem vai ser o Senhor da minha vida é o Senhor. Ele não tinha perspectiva. Ele não cria nem nele mesmo, porque ele foi rejeitado até pelo Pai. Mas o Pai Celestial não rejeita ninguém. Ele não rejeitou você não, hein? Ele não rejeitou você não. Ele crê em você, meu amigo. Agora cabe você empenhar a sua palavra sobre o altar, que é simbolizado pela rocha, que simboliza inclusive o Senhor Jesus, a rocha da salvação. Meu amigo, vou provar para você agora que você não precisa tentar contra a sua vida para fugir dessa vergonha e humilhação que você vem arrastando já por muitos anos. Era difícil para mim me expor, de estar ali, de conversar com as pessoas, de servir. Eu tinha muita vergonha, então eu ficava todo momento me escondendo, tentando fazer coisas que não me deixassem tão em evidência com as outras pessoas. Meu nome é Tatiane Albuquerque, eu sou psicóloga, trabalho com avaliação clínica para o trânsito. Muito pequena ainda, meus pais sempre me incentivaram a estudar, porque como os dois não tiveram nem ensino médio completo, eles queriam que eu tivesse estudo. Então eles me incentivavam a buscar estudar, a aprender. Na escola eles exigiam boas notas. E aí eu ia muito pelos conselhos, mas eu mesmo de mim não tinha muita direção e discernimento do que priorizar, do que considerar mais importante. Eu ia estudando porque era o que eles me ensinavam, mas não partia de mim. E aí eu fui colocando outras prioridades. E também eu via muito mau exemplo do meu pai dentro de casa, e eu tive muitos conflitos familiares. E nesse momento que eu me desestabilizei com a minha família, totalmente desestruturada, eu decidi ir morar com a minha tia. E lá eu precisava trabalhar, porque as condições eu queria ajudar de alguma forma, né? E aí eu comecei a trabalhar de garçonete, numa lanchonete. O salário era muito pouco, eu recebia por dia, não era uma coisa fixa. E o que eu recebia mal dava para ajudar na casa com a minha tia, era insignificante o valor, que acabava pagando um café ou alguma coisa assim. E eu não tinha perspectiva do que fazer, porque eu não tinha estudo, tinha acabado de sair da casa dos meus pais. E eu não tinha nem estrutura, nem uma ideia do que fazer. E ali eu vi o meu fundo de poço, eu achei que eu não tinha valor, eu não via valor em mim também. Isso me prejudicava muito, eu era muito insegura, porque eu não acreditava em mim, eu não acreditava em mais nada. Eu queria acabar com a minha vida, porque eu não tinha mais esperança de nada. Aí nessa lanchonete
que eu estava trabalhando, eu conheci um amigo e eu contei para ele sobre o que eu estava vivendo, sobre as dificuldades que eu estava passando, e ele falou de um lugar que poderia mudar toda a situação da minha vida. E aí eu falei, eu quero ir nesse lugar, eu quero conhecer. E aí eu aceitei o convite e aí eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a forma com que o pastor pregava no altar. Porque eu vim de outra denominação, meus pais eram católicos, então eu aprendi pouco da Bíblia, eu sabia muito pouco sobre Deus, quase nada. Para mim, Deus era algo muito distante. E quando o pastor falou de Deus de uma forma tão simples, que eu podia me relacionar com Deus, que eu podia ter uma comunhão com Deus verdadeira, de ter Deus como meu pai, como meu amigo, uma pessoa íntima, ali abriu a minha visão espiritual. Eu consegui enxergar que a minha vida estava daquele jeito porque eu não tinha prioridades e eu não colocava Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar não é só da boca para fora, mas é com as minhas atitudes, de ter um compromisso com Ele. E eu vi como ter esse compromisso com Deus, porque eu não sabia nem quem era Deus. E o pastor pregando de uma forma tão intrépida, tão corajosa, tão assim, natural. Não era uma coisa que parecia que a pessoa estava lendo, ou uma coisa bem cansativa, metódica. Não, era uma coisa que transmitia vida para mim. E eu entendi quem era Deus. E eu quis mais do que tudo me relacionar com Ele, porque eu sabia que a resolução dos meus problemas, e não só isso, uma vida de verdade, dependia disso, de eu me entregar a Deus e colocar Ele como o centro da minha vida. Porque é uma prova, eu não estou falando só, eu estou mostrando para o Senhor a minha fidelidade. Eu colocar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima das minhas necessidades, acima de outras pessoas, eu ali estava provando para Deus que Ele era o primeiro na minha vida. E foi muito legal porque depois que eu tomei essa atitude de estabelecer as prioridades na minha vida, de colocar Deus como o primeiro, Ele mesmo foi resolvendo tudo. Foi muito forte porque as portas que antes estavam fechadas e que eu tinha muito esforço para conseguir uma coisinha pequena, Deus foi abrindo os caminhos. Eu passei na faculdade, eu não paguei faculdade, eu consegui bolsa integral. Aí as portas foram se abrindo de estágios, que eu comecei a fazer um estágio na área que eu trabalho hoje. E Ele me deu muito mais do que eu pedi para Ele. Realmente, o que está escrito é verdade, que as portas do céu se abrem e as bênçãos sem medida nos alcançam. E é uma coisa que acontece natural, não é um desgaste, você não precisa sofrer para acontecer. O próprio Deus vai fazendo chegar nas tuas mãos. Eu consegui conquistar meu apartamento, um carro, um casamento. Então, a vida com abundância não se refere só à vida financeira, mas toda a nossa vida, na vida amorosa, na vida familiar. Hoje eu tenho um outro relacionamento com os meus pais, então tudo muda. A partir do momento que a gente coloca as prioridades no lugar delas, aí tudo muda. Deus abençoa de uma forma muito maravilhosa. A psicóloga Tatiane, hoje casada, cheia do Espírito Santo, uma mulher que não cria em si mesma, mas quando ela fez o voto de Betel, Deus abriu a visão dela. Deus fez ela uma profissional de sucesso, uma esposa, e hoje fazem a obra de Deus, servem a Deus no altar. Que honra! Veja o que faz o voto de Betel. O voto de Betel é para separar a vida infernal que você está vivendo, ficar para trás, e começar a viver uma vida celestial, um pedacinho do céu, aqui na terra. Você quer essa vida? Quem não quer? Todo mundo. Mas ela tem um preço. Qual é o preço? Honrar a sua palavra. Honre a palavra que você deu ao Senhor. A única coisa que Jacó tinha, ele deu a palavra. Ele fez o voto e derramou o azeite, que era o único bem que ele possuía. Meu amigo, domingo agora, nós vamos ungir as suas mãos. Domingo passado a gente ungiu a cabeça para você ter ideias, para você ter sabedoria para administrar, negociar, lidar com as pessoas. Você recebeu a unção na cabeça para Deus lhe dar sonhos, lhe dar inspirações, para inovar sua mente. Agora nós vamos ungir as suas mãos, para Deus abençoar as obras das suas mãos, para você prosperar em tudo que você fizer. Você vai ter a bênção de Deus nas suas mãos, você vai ter condições de emprestar e não pedir emprestado. Atenção, os desempregados.
Dizem que tem mais de 14 milhões de desempregados, são mais de 50 milhões informais. Então, vamos, venha receber a unção nas suas mãos, com óleo consagrado lá em Betel. Deus vai mudar a história da sua vida. Você está duvidando? Olha só o que está escrito aqui, Isaías 48, versículo 17. O Senhor, o teu Redentor, aquele que vai te salvar, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina. Aqui, ó, Deus quer te ensinar o que é útil. Você já aprendeu muita coisa inútil, mas Deus quer te ensinar o que é útil e te guiar. Deus quer te guiar. Deus não quer que você fique aí parado, perdido no tempo, não. Pelo caminho em que deves andar. Deus quer guiar você no caminho que você deve andar, porque é nesse caminho que você vai prosperar, que você vai ser feliz e vai salvar a outros por meio do seu testemunho, a exemplo da Tatiane. Olha aqui, por favor. A rocha está aguardando a você. Essa rocha representa Jesus. O azeite já está preparado para a gente derramar, colocar nas suas mãos. Domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Meu nome é Fernando Mendes, tenho 36 anos, moro na cidade de Uberaba, sou empresário no ramo de alimentação e tenho também alguns investimentos em alguns imóveis, em algumas áreas. Antes de ser dizimista, a minha vida ela foi sempre de quase, né? Nunca tinha conquistado verdadeiramente nada por completo. A gente sempre tentando conquistar algo, mas sempre falhando. E a gente já percebia ali que faltava algo mais. Eu e minha mãe chegamos a morar de favor, morávamos de aluguel e sempre atrasado o aluguel, né? Nunca tinha o do bom e do melhor, não comíamos bem, não vestíamos bem. Era uma vida assim de humilhação, né? Eu me lembro que muitas vezes, até na hora de fazer as refeições, ou minha mãe tinha que comprar fiado, ficava devendo alguém para a gente comer. Nunca, até então, a gente não tinha tido o prazer de se alimentar bem e ter uma vida próspera. E a gente vivia, às vezes, fugindo de alguns compromissos, e isso me trazia muita vergonha, né? Essa questão de pegar as coisas emprestado, isso é muito humilhante. E eu passei muito por isso. Eu já tinha tentado sair dessa condição de miséria, de fracasso. Busquei roupa fora, em outros estados, para vender aqui. E foi tudo frustrado, né? Vendia fiado, as pessoas não pagavam e trazia outros problemas, transtornos, brigas, discussões. Já fiz bico, já trabalhei de mototáxi. Sempre muito trabalhador, mas as coisas não aconteciam. E eu recebi um convite de um amigo para mim retornar à igreja, e foi num domingo. Isso foi maravilhoso, foi num domingo pela manhã. Assim que cheguei novamente à igreja, o pastor pregando sobre o dízimo, ali eu entendi que se eu não tivesse essa aliança, essa fidelidade com Deus, em devolver, deixasse de ser egoísta e devolver aquilo que pertence a Ele, eu não iria prosperar. Então eu decidi não mais roubar a Deus e dar o que era de direito para o meu Deus. Eu comecei a sonhar com os pés no chão e acreditando ali, após me tornar um dizimista fiel, que realmente eu ia realizar todos os meus sonhos. Mas naquele momento eu tive uma certeza tão grande que ali era o primeiro passo e esse foi o primeiro sinal que Deus me deu. E as coisas foram acontecendo, né? Eu entendi que o que faltava era ser dizimista. Após firmar esse compromisso, essa autoestima melhorou, eu comecei a determinar e comecei a conquistar pequenas coisas, como vivia de bico, já tinha conseguido um emprego, né? Já tinha uma perspectiva de montar um próprio negócio. Deus deu essa inspiração e eu conquistei uma pequena empresa na cidade de Uberaba e ali foi crescendo. Essa empresa fui fazendo reformas, foi ampliando a carteira de clientes, a gente foi avançando de 50, 60 refeições para 120, 200, 300, até chegar aí a passar 2.000 refeições fornecidas diariamente.
E foram vindo outros negócios, foram vindo investimentos, né? Investir em terreno, em áreas, investir em apartamento, investir numa casa. Foi vindo também o crescimento muito rápido da empresa, né? A gente foi expandindo, foi havendo a necessidade de mudar a empresa daquele local, porque não tinha como crescer mais. Houve a necessidade de ampliar ainda mais, montar outras empresas no ramo de alimentação, né? E de hospedagem também. Eu lembro de uma palavra que me marcou muito e me chamou a atenção, que é aquela que fala: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu colocarei. E lembrando aqui também, o meu dízimo era em torno de R$100, assim que eu comecei a entender essa fidelidade a Deus. E hoje, graças a Deus, já dei dízimo até mais que 10 mil por mês, e é uma média de 5 a 10 todos os meses. Quando eu falo de confiança, que o dízimo traz essa confiança, mesmo com mais de um ano a gente vivendo uma pandemia em que muitas empresas quebraram totalmente, eu, graças a Deus, Deus nos protegeu, né? Essa certeza de que quando a gente é fiel a Deus e que Ele não nos desampara, que a fidelidade de Deus é tudo, essa certeza nos garante um futuro, um presente e um futuro próspero. E não foi diferente nessa pandemia. Permanecemos fiéis a Deus e vamos permanecer, porém prosperando e avançando financeiramente também. Conquistamos muitas coisas, né? Conquistamos empresas, carros acima de R$300 mil, vários veículos para a empresa, imóveis. Tem uma casa hoje que ela é avaliada em 2 milhões, numa área muito nobre, na cidade de Uberaba. Tem uma área acima de 4 mil metros quadrados de investimento, tem um apartamento. Estou casado há 14 anos com a minha esposa, qual sou muito feliz. Tivemos a felicidade de ter uma filhinha que está com 2 meses agora. Mas tudo isso que eu relatei até aqui, nada é comparado com a minha maior conquista, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que, nos pequenos detalhes, que vem me direcionando, né? Vem me orientando como tratar a minha esposa, como cuidar da minha filha, como ser um bom pai, como ser um bom gestor, né? Como ser um bom patrão, um bom amigo, um bom filho. E Ele vem me dirigindo dia a dia nesses pequenos detalhes que eu acabei de falar e também nas dificuldades, né? O meu jeito de enfrentar os problemas, as dificuldades, as adversidades, tudo que a gente enfrenta, o Espírito Santo vai nos dando força e nos guiando, nos direcionando para como resolver as situações, os problemas e avançar e conquistar a vitória. O Fernando, ele lutava para sair daquela situação, tentou de tudo, começou até a vender roupas, mas as pessoas não lhe pagavam e ele ficou endividado, humilhado. E o pior, o Fernando ficou desmotivado, desacreditado. É a sua situação? Não, me responda, por favor. Você que diz: bispo, eu sou honesto, eu trabalho, eu enfrento dificuldades, mas, sabe, só piora a minha situação. E eu estou desmotivado, estou cansado, estou exausto, estou estressado. Só tem uma saída para você, meu amigo. Só uma. Fazer o que fez o Fernando. O voto de Betel. Para Deus lhe dar visão, para você prosperar, sair dessa vida de humilhação, de dor e passar a ter uma vida de qualidade, com a família, com saúde, casamento, prosperidade. O Fernando recebeu o Espírito Santo. Recebeu a maior riqueza. Se você priorizar Deus na sua vida e fizer o voto de Betel, que é honrar a sua palavra, o Espírito de Deus vai lhe possuir. Aos domingos, ao pôr do sol, nós realizamos o encontro com o Espírito Santo, para você receber o batismo. Por isso, meu amigo, nós vamos lhe ungir com este óleo de Betel,
As mãos vão ser ungidas dos trabalhadores. Atenção, hein? Todos os trabalhadores vão estar neste domingo ao pôr do sol no Templo de Salomão, independentemente da religião, para receber a unção na palma das mãos, para Deus abençoar tudo que você vai fazer nesse mês de junho. As crianças pediam para comer e a gente mandava ir dormir, por quê? Para a fome passar. Triste, né? Era chocante você não ter condições de dar para suas filhas, sendo que você trabalhava. Você não ficava em casa dormindo, passando o tempo, né? Meu nome é Cristiane, tenho 41 anos, sou comerciante. Eu vim de uma vida muito difícil, né? Da minha infância, sempre foi muito regrada. Meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe são trabalhadores, né? Mas sempre foi muito regrada, muitas dificuldades, né? Bastante filhos, né? E eu, por conta de tomar conta do meu irmão, também não podia trabalhar, né? Não trabalhava fora. Então, por conta de já ter o costume de ser dona de casa, tudo acabei casando nova. Casei aos 18 anos, tive 2 filhas gêmeas, depois tive mais uma. Então, ou seja, a minha dificuldade continuou. Né? Então eu fiquei naquela vida regada, não tinha condições de trabalhar fora, porque quem ia cuidar das crianças, né? Era muita criança, ia pagar muito, né? Então, meu marido também sempre muito trabalhador, né? A gente passou por momentos muito difíceis, né? A gente passou por momentos de não ter condições de comprar um leite para as crianças. A gente passou por uma situação que a gente pagava aluguel, a gente pagava carro e a gente falou assim, vamos fazer um macarrão, tem um macarrão no armário. Não tinha nem molho, não tinha gás, tudo que a gente tinha era um aquário. E a gente foi tentar cozinhar o macarrão com o aquecedor do aquário. Não sei como pode imaginar, aquilo ficou, não tinha condições de comer, né? E as crianças pediam para comer e a gente mandava ir dormir, por quê? Para a fome passar. Mas a gente não falava com ninguém, era a gente, né? A gente queria lutar com a força do nosso braço. A gente batalhava, corria atrás, mas não rendia, não via frutos. Triste, né? Era chocante você não ter condições de dar para suas filhas, sendo que você trabalhava. Você não ficava em casa dormindo, passando o tempo, né? Não tinha condições de comprar móveis, então a gente tinha praticamente o que a gente ganhava, né? Em casa. A gente foi trabalhando, né? E conseguimos montar um comércio, montamos uma padaria na época. E falamos, agora vai, né? Agora vai dar tudo certo. E a gente se ralava da meia-noite às 5 da manhã e trabalhando. As crianças muitas vezes dormiam dentro da perua, dentro do carro, né, que a gente tinha perua para transportar as coisas e às vezes não tinha onde deixar elas dormir, a gente precisava trabalhar, elas dormiam dentro do carro, porque aí eu precisava auxiliar ele para não precisar gastar com muito empregado, né? E a gente perdeu essa padaria, né? E aí a gente teve que vender tudo, a gente não tinha condições de pagar aluguel, não tinha condições de pagar prestação de carro e a gente teve que morar na casa da minha sogra. 5 pessoas dentro de um quarto, né? Para mais, porque tinha meus 2 cunhados, né? Os 2 irmãos dele e a gente dormia tudo no mesmo quarto. A família, para mim, era em primeiro, em segundo era o trabalho. Então, acima de tudo, eu colocava a minha família e eu ia na sombra. E mesmo assim, continuamos por um bom tempo tentando lutar com a força do nosso braço. Então, a gente tinha uma renda, mas não tinha fruta, a nossa vida era incompleta, era vazia. Então, a gente tinha necessidade de ter Deus na nossa vida. E aí, a gente veio para a Igreja Universal de peito aberto, buscando Deus na nossa vida. Eu quero Deus em primeiro na minha vida. Então, eu fui de frente com o altar, de coração aberto. Aí eu falei, aqui eu encontrei Deus. Passamos a ser dizimista, ofertante, e Deus em primeiro em tudo. E aí não veio mais a família em primeiro, não veio mais o trabalho em primeiro, veio Deus. E aí a nossa vida mudou. Não tem nem comparação com o que era antes. Hoje a gente vive. Hoje Deus acima de tudo, Deus em primeiro sempre. E os frutos, ele vem naturalmente, vem a mais do que o que a gente imagina. Hoje a gente tem um comércio, né, que não foi afetado nem na pandemia, acontece no ramo alimentício, acontece coisas que você fala assim, é só Deus, desde que a gente abriu. E hoje a nossa vida é abençoada. Hoje não falta o leite, o que a gente tem vontade a gente come, a gente tem vontade de sair, a gente sai. Deus em primeiro lugar é a solução para tudo, não digo nem para os problemas, né? É a solução para tudo. Quando você menos vê, você acha que você não tem saída, Deus te mostra a saída. A diferença, no muito ou no pouco, não importa qual a situação, Deus tem uma saída para a gente. A gente coloca Deus em primeiro lugar e Ele mostra a saída. Essas moças, crianças, adolescentes, hoje saudáveis, né, felizes, com a família que tem, com a prosperidade que desfruta, quando crianças tinham que dormir. A mãe colocava elas para dormir porque não tinha o que dar para alimentar as suas filhas. Imagine a dor de uma mãe
A dor de um pai ter que colocar os filhos para dormir por não ter nada para alimentá-los. Você está sentindo essa dor? Responda, por favor. Só tem uma saída para você, meu amigo. Betel. Betel, porta do céu. Só tem um jeito, fazer um voto, empenhar a sua palavra a Deus. A sua palavra empenhada, a palavra de Deus, vai mudar a história da sua vida. Domingo agora, nós vamos ungir as suas mãos. Você vai fazer o voto de Betel e vai sair desse inferno que você está vivendo. Se você ainda não ouviu falar sobre o grande reset, irá ouvir muitas vezes daqui em diante. É uma grande reinicialização global. Em uma explicação simples, é como aquela vez em que você restaurou a configuração de fábrica do seu celular ou computador, porque estava pesado, travando. Mas um reset global, é claro, seria bem mais complicado. O mundo é composto por pessoas e não por arquivos. E pessoas têm vontade própria, não aceitam ser controladas tão facilmente. Para controlar a população, o governo precisa apenas controlar o seu dinheiro. E isso, atualmente, com o dinheiro de papel em curso de se transformar obsoleto, será muito fácil. Alguns sinais claros desse controle global já está acontecendo. O famoso The Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo o seguinte: os governos desejarão rastrear quem tomou a vacina Covid-19. O lançamento de novas injeções destaca lacunas no monitoramento dos países sobre quem é vacinado. No final de 2020, o governo chinês começou a pressionar para que todos os países aderissem a um sistema QR global para monitorar o coronavírus. Nesse aplicativo ficariam as informações pessoais das pessoas de todo o mundo, principalmente se já contraiu o vírus, se já foi vacinado. Mas há uma crescente desconfiança sobre o uso desse tipo de tecnologia chinesa, sobretudo porque seria coordenada pela China. Alguns países como Austrália, Japão e Singapura aderiram ao aplicativo. Mas as informações não ultrapassam as fronteiras virtuais de cada país. Ainda. Mas devemos ficar atentos. Esse grande reset global está começando. O cenário está sendo montado. Vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Pode ser a qualquer momento. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Agora chegou a sua vez de fazer o seu voto e passar a viver uma vida nova. Domingo, às 18 horas, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, chegue cedo, nós vamos ungir as suas mãos. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão.
Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão.